No Brasil, é muito comum que os investidores tenham uma parte da carteira em renda fixa, seja por meio de CDBs ou até mesmo títulos do Tesouro Direto. O que muitos não sabem é que nos Estados Unidos também é possível investir em renda fixa e ganhar 6, 7, 8% ao ano em dólar e ainda por cima reduzir a volatilidade. E nesse vídeo eu vou te mostrar como eu montaria uma carteira de renda fixa americana somente com bonds e ETFs de renda fixa. Eu vou te mostrar exatamente como que você analisa rapidamente um bond para saber se ele é ruim, se ele é bom, se você deve colocar ele ou não na sua carteira. E principalmente te mostrar como você pode diversificar os ETFs de renda fixa também na sua carteira lá no exterior. Não existe nenhum vídeo parecido igual a esse no canal do YouTube, tá? Eu sofri pra caramba para achar todas as informações e compilar aqui, então eu tenho certeza que vocês não vão ver nada igual. Então fica até o final. Porque até, por exemplo, no final eu vou mostrar uma carteira de exemplo para vocês. Eu queria começar explicando para vocês o que são os bonds, que é uma dúvida muito recorrente das pessoas, principalmente dos brasileiros agora, já que isso está chegando bem forte aqui no Brasil para a pessoa física. Então os bonds, eles são simplesmente dívidas, tá? Como qualquer outro renda fixa que você venha comprar, só que ao invés de você estar emprestando para um governo, por exemplo, com o título do governo, você vai estar emprestando o dinheiro para uma empresa, ou seja, você vai estar comprando dívida de uma empresa normalmente privada ou de capital aberto. Então você vai ter empresas americanas, brasileiras, como Itaú, Bradesco, que emitem dívidas lá nos Estados Unidos e você vai comprar essas dívidas deles e eles vão te remunerar por você estar emprestando dinheiro para eles em forma de taxa, né, de juros em si, só que em dólar. Isso é o melhor de tudo. Para quem é brasileiro, apenas duas corretoras hoje disponibilizam acesso aos bondes para pessoa física, que é a Evno e a XP também internacional. Mas com certeza logo logo as outras também vão ter disponível. Só para vocês terem ideia, o valor mínimo de um bonde na XP varia entre 3 mil a 4 mil dólares e na Evno já o valor é um pouco maior, de 10 mil a 50 mil dólares. Os títulos de bond normalmente vão ter prazos diferentes de curto, médio e longo prazo. Quanto maior for o prazo de vencimento daquele título do bond, maior é a volatilidade e também tende a ter um maior retorno. Porque é aquela famosa relação que eu sempre falo para vocês, quanto maior o risco, maior tende a ser a rentabilidade. Quanto menor o risco, menor tende a ser a rentabilidade. O maior risco que você tem ao investir em bonds é daquela empresa não conseguir te pagar a dívida, o valor que você emprestou, né, para eles. Então é muito importante você saber se aquela empresa do bond em si que você está emprestando dinheiro, ela é boa ou não, e a gente vai comentar melhor agora no próximo tópico. Você precisa saber exatamente bater o olho e entender algumas coisas sobre os bonds em si. E eu vou mostrar nesse vídeo aqui o que vocês precisam olhar pelo menos de praxe para saber se é um título bom ou não. Eu tô pegando aqui um exemplo real de um título, um bond, tá? Que tem disponível na Evno, que é do Banco do Brasil. Ou seja, o Banco do Brasil emitiu dívida lá nos Estados Unidos e tá pagando aqui aproximadamente 4,4% ao ano em dólar, tá? E aí a primeira coisa que eu gosto de olhar aqui é o seguinte, o vencimento, né? Então ele mostra pra gente aqui que o vencimento desse bond é no começo, em março ali, né, de 2024, ou seja, do momento que eu tô gravando esse vídeo até o vencimento vai dar um pouquinho mais de um ano. Outro ponto que ele comenta aqui é o cupom, né, 4,75, então o que é isso? Normalmente os bondes lá fora, eles tendem a pagar taxas trimestrais, semestrais para você, ao invés de te pagar só no vencimento quando você resgata. Então eles tendem a te antecipar um pouco desse retorno aos poucos, como se fosse dividendos na sua conta. Então esse cupom quer dizer exatamente isso, que a cada semestre ou trimestre, vai depender aí, eles vão te pagar 4,75%, só que esse valor é ao ano, né? Então se ele paga, por exemplo, ao semestre, isso quer dizer que ele, num semestre ele vai pagar 2 e pouco e no outro 2 e pouco, totalizando no ano 4,75. E esse retorno total aqui esperado é contabilizando o retorno do cupom mais o retorno do título, a valorização do título. Nesse caso você pode ver aqui que a valorização de 4,41 está abaixo do cupom. Isso quer dizer que provavelmente o título ele tá sobrevalorizado, né? E que você vai ganhar mais no cupom do que na valorização do ativo. Ó, essas dicas que eu tô dando aqui você não vai encontrar em nenhum lugar, nenhum. E outra coisa muito importante que eu gosto de ver é principalmente aqui a liquidação de resgate, né? Ou seja, quanto tempo você vai receber esse dinheiro depois de pedir o resgate. No caso aqui é 2 dias úteis, que é normalmente o padrão, tá? Mas é sempre legal você ver, porque às vezes pode ter alguma diferença. Mas normalmente é pedir o resgate, 2 dias úteis está na sua conta. E outra coisa muito importante é você ver o risco, tá? Então, aqui você tem a classificação S&P e Moody's, né? Que é o famoso rating que a gente fala lá fora, né? Isso você vai ver muito. Então, é uma classificação que algumas empresas especializadas nisso, como o S&P ou Moody's, dão para cada um dos títulos do bonds, para você ver se ele é muito arriscado
ou não. E aí, para vocês terem uma ideia do que é bom e o que é ruim, aqui vocês têm uma comparação, né, das 3 maiores empresas, né, que tem hoje nesse ramo de rating, de dar nota para esses bondes. E a gente pode ver que o bonde mais top que tem a maior nota é o AAA, ou seja, 3 As. E quanto mais para baixo for, pior é o título. Então, se encontrar um título que tem C ou D, cai fora, porque a chance de você perder dinheiro ou de essa empresa falir é muito grande, tá? Então é sempre legal pegar mais perto do A, AAA aqui, que aí a chance de você receber esse dinheiro é muito mais alta do que qualquer outro abaixo disso, tá? Então, olhando isso na prática, a gente pode ver que o título aqui do Banco do Brasil, ele tá BB-, ou seja, se a gente for nessa tabela aqui, BB-, né, na classificação do S&P, tá abaixo aqui, né? Então é uma classificação um pouco baixa, né? Tá um pouco especulativa aqui, vamos dizer assim. Eu vou dizer para vocês que títulos do Brasil vão ser negociados normalmente com B, C, BB, tá? Então é normal pro Brasil, porque normalmente a classificação de rating é um pouco mais arriscada para cá. Então é algo normal. Então vocês podem entender que para um Banco do Brasil, um BB tá ok, tá? Agora, se você vê acima do BB para alguma do Brasil, é ótimo, porque se do Banco do Brasil eles deram uma nota dessa, qualquer acima já é melhor. Então não estaria ruim, tá? Eu acordo que, de acordo com o que a gente vê no mercado do Brasil, é isso aqui mesmo. Uma coisa que eu sempre gosto de olhar também, que é importante vocês verem, é o quão aquela empresa que você está emprestando dinheiro, ela é saudável ou não, principalmente as que são negociadas na Bolsa de Valores. Então, eu com certeza olharia aqui como está o balanço, né, do Banco do Brasil. Você pode usar sites como Fundamentei, Seeking Alpha, Guru Focus, para você olhar essas empresas aqui e ver se a receita dela está crescendo, lucratividade, como que está o fluxo de caixa dela, porque isso é muito importante. Você tem que entender que você está emprestando dinheiro para uma empresa e que se essa empresa ela vier falir, você não recebe o teu dinheiro. Na verdade, sim, a chance de você receber é menor, você vai, com certeza, eles vão te pagar de alguma forma, mas você pode correr esse risco de não receber. Então é legal você ver quão saudável aquela empresa que você está investindo, ela está ou não, e você pode olhar isso para o site Fundamentei, olhar lá a receita, lucro, eu sempre gosto de dar uma olhada, tá? Um exemplo de um bonde que eu colocaria na minha carteira, e que vai estar até na nossa carteira aqui de exemplo que eu vou mostrar para vocês, é do Banco Itaú, que está pagando 6% ao ano com um vencimento para 2029. Então assim, esse é um título que ele vai ter uma volatilidade, um risco um pouco maior, porque o vencimento dele já é um pouco mais longo do que o do Banco do Brasil que eu estava mostrando para vocês. E tende a pagar um pouco mais porque é o Itaú, né? Não é o Banco do Brasil, né? Então já é uma empresa privada, não é uma empresa estatal, então tem que pagar um pouco mais porque o risco é um pouco maior, né? Não tem o risco governo atrelado. E aí vocês podem ver aqui que o título ele tá com uma classificação de B1, ou seja, melhor do que aquela que a gente estava vendo do Banco do Brasil. E aí é até legal mostrar outra coisa para vocês, quando vocês entram nos bondes, tanto da Evron, da XP, vai ter essas mesmas informações que eu estou mostrando aqui. No caso, esse é um print da corretora da Evron, né, que eu utilizo, mas vocês vão ter essas informações de qualquer outra corretora. Então, por exemplo, eles falam normalmente também os meses de recebimento, ou seja, novembro e maio é os meses que você vai receber esse cupom aqui de 4,5% no ano, né? Então, é semestral o cupom aqui pelo jeito do Itaú, ou seja, ele vai te pagar 2,25% em novembro e 2,25% em maio para totalizar 4,5% no ano, entenderam? Aqui também outra informação importante, emissor pode recomprar? Sim, 21/11/2024. Isso quer dizer que o Itaú ele pode comprar de você o título nessa data aqui, estipulada em 2024, antes do prazo de vencimento. Então é legal se olhar, porque isso pode acontecer, tá? Do Itaú querer recomprar o título dele por, sei lá, ter taxas menores no mercado, ele querer emitir novos títulos com taxas menores e não quer estar te pagando tão alto assim. Então ele pode recomprar esse título, só que só nessa data aqui estipulada. Nem sempre acontece, tá? Mas é legal saber que pode ser que nessa data ele venha recomprar de você e aí não tem muito o que você fazer, vai ser recomprado e acabou. Um ponto que eu queria comentar com vocês que é muito importante nos bondes, toma cuidado de vender eles antes da data do vencimento. Então se for comprar, tenta levar até a data de vencimento, porque senão você pode correr aquele risco de marcação a mercado que a gente fala, que é daquele título tá valendo menos do que realmente ele deveria valer. E aí, se você não esperar até o vencimento, você não vai compensar isso na questão de valorização, você pode vender ele com prejuízo. Então, bonde, se for comprar, compra para levar até a data de vencimento, independente do bonde que for comprado. Então, se você não quer levar para muito longo prazo, pega um com uma data de vencimento menor, mas também a rentabilidade vai ser menor, mas pelo menos você leva até a data de vencimento e não corre esse risco de marcação ao mercado. Outro bonde que eu escolheria com certeza é, por exemplo, da Microsoft. Né, você pode ver que ela está pagando 3,3% ao ano, não é muita coisa, mas para uma empresa desse porte já é bem interessante.
Tá com vencimento 2024, ou seja, não é muito longo, vai dar mais ou menos um pouquinho mais de um ano aqui do momento que eu tô gravando esse vídeo, então é legal para quem não quer levar para muito tempo. E olha a classificação dele, AAA, ou seja, é um dos títulos com menor risco que tem hoje no mercado, tá? Tá bem perto aí dos títulos públicos em questão de risco, tá? Então você vê que é uma empresa muito bem, muito saudável e com o maior rating possível que existe hoje e pagando 3.3. E aí é até legal vocês fazerem comparações, tá? Se tiver outro título, por exemplo, com uma classificação de rating menor do que essa e pagando menos, né? Aí não vale a pena, ou pagando igual, por exemplo, a esse aqui, porque você vai estar correndo mais risco para ganhar a mesma coisa. Então sempre fica de olho nisso, né? O rating, retorno, porque não adianta você correr mais risco com outra empresa ganhando a mesma coisa que uma Microsoft que tem o maior rating possível. Essas dicas aqui valem ouro, tá? Anota isso aí, porque cara, faz total diferença na rentabilidade que você vai ter, no que você está colocando na tua carteira. E aí, pra gente complementar aqui um pouco a carteira também e já mostrar pra vocês como ela ficaria, a gente entra pra parte de ETFs de renda fixa, né? É uma ótima alternativa para quem não quer comprar esses bonds ou quer ter outras diversificações de tesouro público, né? Tesouro atrelado à inflação, né? Que a gente brasileiro ainda não tem acesso muito fácil a isso. Então é uma alternativa bem viável. Então basicamente os ETFs, né, são fundos de investimento negociados na bolsa que vão comprar títulos no mercado e aí você comprando esse ETF meio que você fica exposto a vários títulos públicos ou até outros bonds, por exemplo, né, de empresas. Então tem uma diversificação bem legal. Tem um ETF chamado TIP, que ele é muito legal, que ele basicamente vai comprar alguns tesouro público lá do governo americano atrelado à inflação e aí com vencimento de no mínimo um ano, né? Então você pode ver aqui como funciona, né, os títulos que ele tem dentro desse ETF. Você pode ver que todos são do governo americano, então assim, o rating dele é muito elevado. Só para vocês terem ideia, esses títulos aqui, eles são os mais seguros do mundo, tá? Então é sempre legal você comparar às vezes também a rentabilidade desses títulos com um bond que você for comprar. Porque também não vale a pena você comprar qualquer outro bond e se pagar menos ou igual a um título do Tesouro Direto. Porque aí você vem e compra o título do Tesouro Direto do americano, que o risco é muito menor de você tomar um calote, por exemplo. Então esse ETF vai comprar vários títulos atrelados à inflação. Você pode ver aqui que a participação, né, no ETF ele é bem pequena para cada título, 3, 4%. Então você está muito mais diversificado e é bem interessante para colocar alguma coisa atrelada à inflação na tua carteira. E aí, só para vocês terem ideia como que ficaria uma carteira bem interessante, vamos supor assim, eu quero ter investimento nos Estados Unidos, tanto em bolsa de valores, né, e tanto em renda fixa americana. Então você pode montar uma carteira de bolsa americana em si, com diversificação em REITs, ETFs e ações, e ter uma carteira também de renda fixa dividida mais ou menos nesse sentido aqui, com bonds e ETFs, tá? É uma diversificação bem legal. Então você comprar alguns bonds de algumas empresas e alguns ETFs que também vão diversificar a sua carteira. E aí meio que você faz uma junção bem legal e bem diversificado de rendimento na renda fixa e também na bolsa de valores. Esse aqui é o melhor cenário. E aí só para exemplificar para vocês aqui o teste que eu fiz e que eu acho que é bem legal vocês pensarem também. Por exemplo, eu escolhi alguns bonds do Itaú, por exemplo, que eu mostrei para vocês, coloquei um percentual de 13%, um pouco maior, porque o risco ele é menor, né? Traz uma rentabilidade legal. Tem um bond da Ambev, né, que é uma empresa bem interessante até na bolsa americana, mas que o risco ele é um pouco mais elevado, mas paga umas taxas um pouco maiores do que o mercado. Tem da CSN, por exemplo, que é aquela empresa brasileira, paga um rendimento um pouco maior. Por exemplo, só para vocês terem ideia, essa da CSN está pagando 6,7% ao ano, tá? Em dólar, que é bastante coisa, e com vencimento lá em 2028, tá? Então, assim, é um vencimento bem avançado e tem aqui uma classificação de BA2. Ou seja, se a gente olhar aqui na classificação Moody's, BA2 está bem aqui em cima, tá? Então é uma classificação boa, acho que até um pouco maior do que a do Banco do Brasil. E, cara, tem um rendimento bem legal. Então talvez faria sentido a gente ter um percentual dela aqui na carteira de 5%, por exemplo. Vocês entenderam como que eu vou fazendo? Tem um risco um pouco maior, mas aí eu coloco 5%, né? Empresas, por exemplo, governo americano, Microsoft... Cara, a Microsoft tem o melhor rating possível, então coloca um percentual maior mesmo recebendo menos, porque aí o risco fica menor. Mas aí vai depender do que você gosta de correr de risco ou não, né? Se você gosta de correr mais risco, aí você coloca menor percentual numa Microsoft e mais numa CSN. Pô, você gosta de correr menos risco? Menos na CSN, mais na Microsoft. E assim você vai fazendo a sua carteira. E aí na parte de ETFs, olha que interessante o que eu fiz aqui. Eu peguei, por exemplo, o ETF que compra tesouro público americano atrelado à inflação, colocaria 10%. Pegaria um outro aqui que compra tesouros com um vencimento um pouco maior, de 20 anos aí. Então você vê, são coisas diferentes. Esse aqui pega atrelado à inflação e esse aqui
com vencimento de mais de 20 anos. Então, traz uma volatilidade maior, mas uma diversificação dos títulos também que eu já teria na carteira. Outro ETF que eu colocaria na carteira também é esse PLW, que, por exemplo, ele compra 30 títulos do governo americano. Olha, ele sempre valorizou, né? Você vê desde 2010 a 2020, por exemplo, bateu 47% de valorização. Teve uma queda aqui nesse ano, como qualquer outro título, e vai voltar depois a negociar mais. Ele pega títulos aí de um vencimento a 1 a 30 anos, então tem uma diversificação um pouco diferente dos outros títulos também que eu colocaria na carteira. E aí, por exemplo, eu colocaria aqui 5% nesse GSY, que poderia ser considerado como um ETF para caixa. Para quem não gosta de deixar o dinheiro parado na corretora, uma opção é esse ETF de renda fixa chamado GSY, que basicamente a volatilidade é mínima, né? Você pode ver nos últimos 5 anos ele valorizou menos 0,98, ou seja, não mexe, não movimenta nada. Então é mais para diversificação, né? Que não quer dizer que vale a pena ter ele por longo prazo, porque, cara, não vai te render nada, tá? É mais para te mostrar como eu diversificaria uma carteira, com títulos com vencimentos mais longos, alguns atrelados com inflação, alguns outros com menos volatilidade para ser um caixa, alguns outros com bondes com riscos maiores. Então você vê que você tem uma diversificação de títulos numa carteira muito bem montada de renda fixa, que é ótimo para você ter, sei lá, quero ter 10% em renda fixa nos Estados Unidos. Cara, você pega esses 10% e quebra em títulos assim, que aí, você fica muito bem diversificado e muito bem atrelado. E só para explicar aqui, o GSY muita gente usa para caixa, mas eu não gosto de usar, tá? Eu para caixa nos Estados Unidos eu gosto de deixar na corretora mesmo, porque, cara, para mim não vale a pena, sabe? Correr esse risco aqui e ganhar 0,22% em 3 anos e deixar em ETF. Não, para mim eu prefiro deixar mesmo na corretora. Eu uso quando eu quiser, mas aí é de cada um, tá? Eu só mostrei mesmo para mostrar para vocês como eu posso fazer essa diversificação de ETFs e bondes de uma forma que não tenham títulos iguais e vencimentos diferentes e rendimentos diferentes. Bom, o que você achou desse vídeo aqui? Acho que ele foi bem diferenciado, né? Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você já tem algum bonde, um ETF de renda fixa, e se você curtiu esse vídeo, deixa sua curtida aqui embaixo para eu ver, porque senão eu não vou conseguir saber e ele não vai divulgar para outros públicos aqui do canal. E também se inscreva aqui embaixo para receber mais vídeos como esse, que eu tenho certeza que você não achou nada parecido ainda no YouTube, tá bom? A gente se vê no próximo, espero ter te ajudado, valeu, até mais!